Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Tenham aí todos um bom dia, tá? Estamos aqui de volta para gravarmos mais um vídeo, tá? Relacionado à eclesiologia, tá bom? Quero pedir desculpa pela essa demora, né, de gravar vídeos. Já está fazendo mais de 40 dias que eu gravei o primeiro vídeo, mas acontece que a gente não vive disso, né? Isso aqui é um hobby que eu tenho, né? Mas também eu uso para propagar, né? Uns conhecimentos teológicos, propagar um pouco de conhecimento aí para a galera aí que faz parte das nossas igrejas, né? Que está à frente de trabalho, etc. Tal. E para fazer isso a gente tem que parar, tem que ler, tem que fazer anotações e às vezes nem todo tempo a gente pode fazer isso, né? Um dia que eu conseguir viver só disso, né? Que eu acho difícil, aí quem sabe a gente tem aí, como o pessoal fala, toda semana um vídeo novo. Até lá, eu acho até bom que seja assim, porque a gente não fica desgastado, né, aí nas redes sociais. Mas enfim, hoje eu quero tratar sobre um tema que é muito importante dentro da eclesiologia, que é acerca das escrituras, né? Tem um tema que é abordado dentro da bibliologia, que é a suficiência das escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como nós a consideramos, ela é única palavra em todos os sentidos, suficiente para a nossa salvação, para a nossa regra de fé e para qualquer outras coisas, seja ela direta ou indiretamente, tá bom? Mas, infelizmente, nós sabemos que não é assim que funciona na prática, né? Existem igrejas, tá bom, que não tem só a Bíblia como suficiência da sua regra e prática de fé. E tem outras que tem, e tem outras que tem meia, um pouco daqui, meio dali. A gente vai ver no decorrer do vídeo, eu vou explicar o que eu quero dizer com mais prática, tá bom? Para falar sobre esse tema, eu continuo usando o livro do Greg Allison, tá bom? Esse livro aqui, tá legal? Da editora Vida Nova. Vida Nova é um livro que fala especificamente só acerca de eclesiologia, tá bom? E nesse livro, o doutor, aqui o nosso querido escritor, né, o Greg, ele pontuou três coisas que eu vou falar aqui, tá bom? Para falar sobre esse tema da suficiência das escrituras. Porque ele faz uma pergunta introdutória que é: mas as escrituras são suficientes para a construção de nossa eclesiologia? Será que de fato a Bíblia ela é suficiente? Será que a Bíblia ela pode, como é que eu poderia dizer, responder por todos os nossos hábitos que nós praticamos dentro das igrejas? Por exemplo, se faz você dar a paz do Senhor para uma pessoa, é a paz do Senhor, é a graça, é a paz, é bom dia, é boa noite. Como é que você deve saudar uma pessoa? Será que a Bíblia ela te dá respaldo para isso? A forma como é celebrada a Santa Ceia, né? A gente toma logo o vinho quando recebe, espera o pastor, o celebrante mandar tomar, enfim, essas coisas, né, que do dia a dia que parece que se tornaram tão corriqueiras, tão costumeiras no nosso meio, que a gente nem às vezes se pergunta: mas será que isso tem base bíblica? Será que de fato isso está na Bíblia ou não está na Bíblia? Por exemplo, a igreja tem um culto onde os homens eles sentam na direita, as mulheres sentam na esquerda, não pode sentar homem com mulher para evitar problemas. Será que isso é bíblico? Será que de fato tem respaldo, né, tem amparo bíblico essas questões? Então é sobre isso que ele trata nesse capítulo, né, quando ele trata do tema ou subtema que é a suficiência das escrituras. E para isso ele dá três respostas. A primeira resposta que nós temos sobre esse assunto vai dizer o seguinte: que a Bíblia não é suficiente, tá bom? Ela não é suficiente, tá bom? E quem prega isso, claro, é a nossa querida Igreja Católica Apostólica Romana. Eles dizem que não é só a Bíblia que é detentora da revelação. Eles têm pelo menos duas fontes de revelação da palavra de Deus. A Bíblia é uma, claro, e também a tradição da igreja, tá bom? Inclusive os teólogos católicos, eles sempre dizem isso, né? Que a Bíblia não existiria sem a igreja, né? Porque o que eles querem dizer? Que a igreja, os líderes da igreja, os primeiros cristãos foram que escreveram a Bíblia. Então, se não tivesse igreja, tá? Se não tivesse igreja, não teria Bíblia. Por isso que eles colocam como fonte também de palavra de Deus, de revelação de palavra de Deus, a tradição da igreja. É tão importante a tradição da igreja dentro da denominação católica apostólica romana. Tá certo, Silvio? Tá errado? Bem,
eu quero dizer que, na minha opinião, isso é uma fala que tem sentido, não vamos negar, tem sentido, se a gente for pensar bem, mas é uma fala perigosa, porque quando eu coloco a tradição em paralelo à Bíblia, ou coloco essa ideia de que não existiria a Bíblia sem a tradição da igreja, e eu coloco a Bíblia submissa ao que essa tradição vai dizer. Então, se a tradição ela diz que a Bíblia é isso, então a gente tem que seguir, porque a tradição é mais forte. Porque na prática, meus queridos que estão me escutando, que estão me assistindo, na prática é isso que acontece. As interpretações da Bíblia, elas ficam atreladas ao clero, né? Ao clero alto da Igreja Católica, principalmente ao Papa, né? O que o Papa diz das Escrituras é divino, entendeu? Então, se ele diz que A é A, então é A. Se ele disser que abacate é amarelo, então abacate é amarelo. Então, por quê? Porque a tradição está acima. Então, eu particularmente não concordo, mesmo que a igreja tenha sido, né, a que escreveu a Bíblia, no caso, os escritores, mas é bom sempre lembrar que nem todos os livros que esses escritores escreveram, como por exemplo, Paulo não escreveu só 13 cartas, né? Paulo escreveu muitas outras cartas, mas as que foram consideradas canônicas, inclusive pela Igreja Católica também, como na Igreja Protestante, são as 13 cartas que nós conhecemos, mas todo estudioso aí do Novo Testamento, os escritores, tanto católicos como também protestantes, eles são unânimes em dizer que Paulo escreveu muitas outras cartas. Então, se Paulo, que fazia parte da igreja, é também igreja, ele também tinha digamos assim, essa prerrogativa de receber revelação, então por que não considerar também os outros livros que ele escreveu? Por exemplo, é sabedor que nós temos pelo menos primeira, segunda, terceira e quarta carta aos Coríntios, mas somente 2 entraram no cano. Por que as outras duas cartas não entraram no cano, né? Então, fica aí uma pergunta. Então, melhor seria sempre a pessoa se submeter à palavra de Deus, tá bom? Porque é bom lembrar que esses homens, como diz um certo pensador, o que é, na verdade, inspirado não são as letras, não é a capa da Bíblia, não são a escrita, mas o que perdão, irmão, deixa eu fazer uma correção aqui. O que é inspirado, na verdade, é a palavra de Deus, está escrita aqui, não é o escritor, né? Paulo, ele teve uma inspiração? Sim, teve uma inspiração, com certeza, mas a inspiração canônica, santa, eterna, que tem a palavra de Deus, não é o escritor. O escritor foi um instrumento na mão de Deus, é isso, tá bom? Só fazendo essa pequena correção porque eu troquei aqui as informações, tá? Então esse é o primeiro ponto que diz que a Bíblia, ela não é a única fonte, né? Ela não é suficiente para reger os costumes da igreja. O segundo ponto fala que as escrituras são totalmente, tá bom? São totalmente absolutas, são totalmente fonte, é totalmente a única regra que a igreja deve servir. Sobre esse ponto, eu quero destacar 2 coisas dentro aqui. Primeiro, todas as denominações, sejam pentecostais, sejam tradicionais, tá bom? Todas as igrejas evangélicas, enfim, elas dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, é a única regra de fé, tá bom? E ela é suficiente, isso aqui é fato. Dizem, por exemplo, que a igreja, ela é o corpo, Cristo é o cabeça, e que os seus membros, pastores, evangelistas, diáconos, ministros de forma geral, líderes de forma geral, todos eles trabalham debaixo da mão de Cristo, ou seja, Cristo escolhe esses ministros, tá? Escolhe esses líderes para dirigir a sua igreja. Até aí tudo bem, esse é o primeiro ponto, não há discordância. Seja na igreja A, seja na igreja B, seja na igreja C, esse é um ponto de convergência, tá bom? Esse é um ponto que todo mundo concorda. Mas, por outro lado, eles também vão divergir, e usando a Bíblia, tá? Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Por exemplo, a igreja A diz que o sistema governamental dela é congregacional, né? Ou seja, os membros, né, da própria igreja, né, a congregação, é que decide o governo da igreja, como é que a igreja deve administrar os bens da igreja, o dinheiro, enfim, essas coisas, tá bom? É um sistema de governo eclesiástico, e ela vai usar a Bíblia para, né, dar base para essa questão. Um outro grupo diz que não, que o melhor sistema de governo é o episcopal, onde tem um líder, tá bom? Um líder, e esse líder, ele é o responsável por toda a organização
administrativa da igreja. Esse também vai dizer, com todas as letras bíblicas, que tem base bíblica para esse tipo de governo. E tem o outro que é o presbitério, né, o presbiterianismo, que a mesma coisa também vai dizer, através de um grupo de pessoas, ele pode governar a igreja. Então você observa na minha fala que todos vão dizer que a Bíblia dá resposta para esse tipo de governo, tá bom? Então, o que é que eu quero pontuar aqui, de acordo com o Greg Allister, né? E nas suas palavras, e é interessante o que ele coloca no livro. O que é que eu quero pontuar? Que, meus irmãos, a discordância aqui está na interpretação, tá? Ou seja, pode ser que o governo A, de fato, seja bíblico. Pode ser que o governo B não seja bíblico, tá? Mas todos eles, seja o A, B ou C, eles recorrem o quê? A Bíblia, porque eles acreditam que a Bíblia, ela é suficiente, tá bom? Ela é suficiente. Então, a questão aqui não é se a Bíblia é ou não suficiente, a questão aqui é de interpretação. Isso aí realmente acontece entre as denominações, divergirem acerca de interpretação. Mas a Bíblia, para essas denominações, ela é a única regra de fé que eles têm, tá bom? E o terceiro e último, tá bom? Ponto em que o livro destaca, tá bom? Vai dizer o seguinte, que a igreja ela é suficiente em todas as áreas em que ela pretende ser suficiente. Isso aqui é interessante. Esse ponto vai dizer que a Bíblia tem pontos que ela é suficiente. Ele cita até o exemplo aqui, por exemplo, da Santa Ceia e também do batismo. Nisso as igrejas elas têm que admitir que a Bíblia ela é suficiente nesse ponto, que você tem que batizar, tá bom? E que você tem que participar também da Santa Ceia. Mas, em relação a outras coisas, como por exemplo o governo da igreja, a Bíblia não é suficiente. Ou seja, essa rapaziada, ela vai dizer que tem coisas que você pode, entendeu? Agir, entendeu? Se fazer valer de fontes que não seja apenas bíblica. Então eles ficam ali meio termo, tá bom? Que, na minha opinião, esse terceiro ponto se parece um pouco com o primeiro ponto, porque o primeiro ponto vai dizer que não é só a Bíblia, mas a tradição da igreja. Esse ponto aqui vai dizer que é a Bíblia e também outras coisas. E eu acho isso também muito perigoso. Resumindo a história, meus irmãos, por que eu estou tocando nesse assunto aqui? Porque, como eu falei, esse tema da suficiência das Escrituras, ele é um ponto importante da eclesiologia que as pessoas deveriam atentar antes de falar e bater no peito que a igreja dele é a igreja verdadeira, porque ela tem 12.000 anos, ou porque a igreja dele tem 500 anos, ou porque a igreja dele tem 600 anos. A questão nunca vai ser o tempo, a questão é se esta igreja, de fato, ela segue as Sagradas Escrituras, tá bom? Porque, como eu li em João e finalizo com essas palavras, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Se a verdade é a tradição da igreja, se a verdade é a palavra de um homem, tá? Que é tão pecador como eu também sou, que falha como eu falho, que erra como eu erro também, então como é que ele vai ter condição de me santificar? O que é santificação? Santificação é separar. Será que um homem com conceitos, ensinamentos, pregações moralistas, de fato, ele pode me santificar? Com certeza não, gente. Ou a Bíblia tem esse poder, ou ela é a única capaz de fazer isso, ou nós não chegaremos a lugar nenhum. Ok? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Espero não demorar tanto. Assista o vídeo, curte aí, tá? Compartilha, tá legal? Passe para outras pessoas e até a próxima, se Deus quiser. Todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.